Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Mota, faço parte aqui da equipe da CAF e hoje eu estou aqui com meus companheiros, meus amigos, estão aqui presenciando esse momento do nosso devocional diário, né? Que estamos voltando. Como eu disse, semana passada foi uma loucura, mas acredito que vai valer a pena, né? Essa espera. A gente está preparando algo especial para vocês. E hoje eu quero falar sobre as duas páginas que mudaram a minha vida, né? Já comentei com algumas pessoas próximas e acredito que será especial e importante para vocês, principalmente no mundo em que a gente está inserido. Quero agradecer aqui a presença dos meus ilustres amigos que estão aqui. Vocês não estão vendo, mas estão aqui, o pessoal do Hub Social. E a gente vai refletir aqui sobre a canção, né, que eu mandei aqui uma enquete no grupo, você deve ter visto. Não sei se vocês já ouviram a música Cassino Boulevard, do Rosa de Saron. Já escutaram? Não? Depois vocês escutem. Escutam. Enfim. Essa música, né, ela é interessante, uma parte especificamente, né, que eu vou comentar ela aqui. E eu ouvia, né, essa música bastante na minha adolescência, se bem que eu estou saindo da adolescência ainda. Mas essa música em si, chamada Cassino Boulevard, da banda Rosa de Saron, então, essa música, ela trata, ela fala sobre a vida como se ela fosse fichas, né? Fichas que a gente vai, do próprio nome, né? Cassino. Então, as pessoas estão se arriscando e tratam a vida como se fosse um cassino, certo? Daí vem o nome da música. E como a música bem trata, ela traz essa ideia, né? De que, tipo assim, a vida como ela é, a gente só deve viver. Ou seja, tipo, seja o que Deus quiser. Ou seja, a gente não tem controle algum sobre a nossa vida, isso é real. O máximo que a gente pode fazer é tentar, como diz a própria música, escolher as melhores cartas e contar com a graça de Deus em nossa vida. Ou seja, nós não temos controle sobre as nossas vidas. O que a gente faz é o quê? Tentar tomar as melhores escolhas, né? De acordo com o que a gente acredita ser a verdade e a melhor opção, e contando com a graça de Deus para que dê certo os nossos planos, né? Porque além das nossas escolhas, a gente também tem as outras pessoas, né? Que a gente depende necessariamente para que dê certo os nossos planos. Mas o que acontece? Tem um livro do C.S. Lewis chamado Os Quatro Amores. Não sei se você que está me ouvindo, você já leu C.S. Lewis. E é interessante, por quê? Nesse livro, na verdade eu estava lendo um livro do Timothy Keller chamado, eu esqueci o nome, O Significado do Casamento, né? E nessa leitura o Keller fez uma citação de que ele gosta, para Timothy Keller, C.S. Lewis foi a base teológica dele, né? Ele era, não lembro se ele era ateu, mas ele não conhecia a fé cristã, mas a esposa dele apresentou para ele C.S. Lewis. Ou seja, então ele consumiu C.S. Lewis como ninguém. E quando eu estava lendo, né, esse livro, ele citou uma parte desse livro, desse Quatro Amores, né? E aí a frase é interessantíssima, porque o que acontece? As pessoas olham para essa frase, e vocês que estão aqui provavelmente já ou ouviram ou até mesmo usaram ela, que é a frase: não deixe sua felicidade depender de algo que você pode perder. Já ouviram essa frase? Já usaram essa frase? A minha amiga aqui diz que sim. Ou seja, tá lá no livro de C.S. Lewis. E o que acontece? A música em si, do Cassino Boulevard, ele cita essa parte da música. Vai ter lá uma parte bem assim: nunca deixe que a sua felicidade dependa de algo que você possa perder. E, a princípio, a frase é muito bonita, né? Você pensa, vai. Né? Porém, ela traz um probleminha. E o grande problema é, não sei se quando o compositor dessa música, quando ele estava lendo,
se ele estava baseando a música dele na leitura de C.S. Lewis ou não. Ou se do próprio, de quem foi o autor dessa frase. Por quê? C.S. Lewis, quando ele fala essa frase, nunca deixe sua felicidade depender de algo que você poderá perder, ele está criticando ela. Ele não está trazendo ela como... ele não está afirmando, ele não está defendendo essa frase, ele está aí criticando. Por quê? Você me diz. Então vamos lá. Essa famosa frase, ela quer nos alertar, né? Como ela própria diz, que a gente não deve depositar nossa felicidade em algo que a gente possa perder. Mas ela, na verdade, é uma crítica ao pensamento de um famoso pai da igreja chamado Santo Agostinho. Não sei se vocês conhecem, né? Então, o que acontece? Essa frase de C.S. Lewis é uma crítica ao pensamento de Santo Agostinho, ok? Agora vamos ao contexto da frase de Agostinho, certo? Agostinho, né, Agostinho de Hipona, ele tinha perdido um grande amigo, né? Ou seja, seu amigo morreu e ele amava muito esse amigo. Agora, aí ele estava num momento de luta, ou seja, se você tem um amigo, você que está me ouvindo, vocês que estão aqui, alguém que você ama muito e você perde essa pessoa, né? Nosso amigo está aqui, quase perdeu, né? Lá no sábado, lá, enfim. E, ou seja, o luto diante da perca de alguém que você ama é terrível. E Agostinho estava nessa situação. Aí o que ele falou? Perdeu o amigo, ele falou: isso é o que acontece quando você dá o seu coração a qualquer coisa que não seja Deus. Né? Profundo, né? Tipo assim, ele falou: olha aí, ó, é isso que dá, você vai, Agostinho, amar algo que não seja Deus. E assim, a frase em si dele, né? Ela está... tem verdades na frase. Né? Existem verdades nessa frase. Que a gente não deve depositar a nossa esperança em algo que não seja Deus. A frase em si é verdadeira. O problema é o que ela acarreta em si. Porque se a pessoa, e nós muitas das vezes interpretamos essa frase de forma errada, aí vira uma consequência terrível nas nossas relações em si. Porque assim, né, Lewis, ele até lá na leitura, quando você for ler lá Quatro Amores, ele fala, né, com muito temor eu vou aqui e tal, falar sobre essa questão do pensamento de Agostinho, que quando ele vai rebater, né. Aí ele argumenta que o amor não deve ser uma questão de segurança ou medo do sofrimento. E agora a gente vai entrar nos porquês e nas questões aqui que Lewis queria tratar, né. E por isso que eu digo que essas duas páginas foram revolucionárias na minha vida e acredito que pode ser na de vocês, que aqui estão. A gente está aqui, né, Lewis, na década de 60, né? Porém, a gente está em 2023, onde muita coisa mudou. E... é 24, né? É que quando eu escrevi isso aqui, meus amores, eu estava em 2023. Mas essa é uma frase bem comum, né? Todos nós... acho que já está enraizado no coração do homem do século XXI, né? Que é: não seja vulnerável. Né? E a nossa sociedade em si, ela replica essa questão, né? Porque a vulnerabilidade ela é vista com maus olhos, né? Com muitos maus olhos. Então, aí a gente tem essa questão do pensamento sobre a vulnerabilidade ser mal vista, e a gente está numa cultura, em uma sociedade totalmente individualista. Um exemplo simples para a gente entender aqui essa questão que eu estou querendo tratar aqui, que mostra o quanto a gente é individualista. Por exemplo, nós estamos aqui, né? Quando a gente tira uma foto em grupo, quando a gente vai olhar a foto, quem é a primeira pessoa que a gente olha? Né? Não é, né? E eu já vi isso muito, eu acho engraçado, né? Quando mulheres, né, se juntam para tirar foto. É um peteco, porque elas tiram 16 fotos, só que uma fica boa para uma, outra fica boa para outra, e aí bem provavelmente nem posta, porque fala, essa ficou horrível, não sei o que e tal. Ou seja,
a sua imagem é mais importante do que, né, o grupo em si. Ou seja, não que haja um erro nisso, né, em desejar estar bem aparentemente, né? Não há erro em si nisso. Porém, isso demonstra um pouquinho de como nós nos comportamos diante dessas questões, né? Outra coisa que demonstra isso é as nossas próprias redes sociais, né? Porque é assustador que se a gente pega as nossas redes sociais, a gente vai ter lá foto mais de quem? Né? Ou seja, por exemplo, são raros os casos de pessoas que têm, sei lá, falam de alguma coisa ou outra, né? Eu nunca vi uma foto de alguém chorando. Ou seja, a gente sempre quer mostrar o nosso melhor lado, ou seja, a gente está preocupado necessariamente com a nossa imagem, ou seja, tudo que importa é quem nós somos, né? Então, como eu falei, não há nenhum tipo de erro no nosso desejo de aparecer bem numa foto e tal, mas é só uma demonstração de que pode ser que isso seja uma demonstração clara da cultura que a gente está inserido, né? Aí eu vou trazer algo aqui, né? Não sei se vocês têm, espero que eu não seja surpreendido aqui diante de vocês, gente. Espero que não. Mais uma vez, e quem está me ouvindo, eu tinha desativado o meu Instagram, né? Todos nós já passamos por essa fase, né? Eu quero me purificar, sei lá. Então, eu estava, né, nesse período que eu apaguei, né, o meu Instagram, no caso. E aí uma pessoa me mandou mensagem, sabe, falando o quê? Você parou de me seguir. E eu falei, oxi, por que você me parou de seguir? Eu falei, oxi, de onde é que tu tirou? Isso. Aí eu descobri que existe um aplicativo que mostra quando a pessoa para de te seguir. Aí eu olhei assim, eu falei, como assim, velho? Que neura é essa de você estar preocupado a ponto de saber quem te parou de seguir ou não, né? Pra mim eu fiquei, oxi, velho, que loucura é essa, velho? Ou seja, isso demonstra que as pessoas estão tão preocupadas com o próprio eu que são capazes de baixar ou ficar acompanhando até quem segue, quem dá like e tal, essas coisas, né? Então, isso demonstra, de certa forma, que esse nosso comportamento, né? Que a gente poderia até chamar de hedonista. Porque, assim, muitas pessoas elas não entendem que você... elas pensam o quê? Não, se eu falasse, você é uma pessoa hedonista. E o fato dela não compreender o que é a teoria, isso isenta ela de ser o que eu estou chamando ela, né? Por que eu falo isso? O que é o hedonismo em si? O hedonismo ele é uma doutrina que defende a busca pelo prazer como finalidade da vida humana. Ou seja, no hedonismo, que é uma questão bem atual, eu digo no sentido de que as pessoas estão vivendo isso no seu dia a dia, é aquela busca desenfreada de busca pelo prazer. Ou seja, que a vida humana ela é feita única e exclusivamente pela busca do prazer, né? E você pode pensar, não, eu não sou assim. Porém, a nossa vida denuncia que nós somos hedonistas. E aqui eu separei alguns exemplos aqui para a gente poder compreender esse pensamento, né? Que você pode até não compreender o pensamento e a teoria em si, né? De forma sistemática para poder chegar a essa conclusão de que você é hedonista. Porém, o nosso dia a dia pode denunciar que você é totalmente, né? Por exemplo, quando a gente sai, né, do culto do domingo, né, aquele culto abençoado, a gente sai com muita fome, o que você faz quando você decide ir comer, né? Você vai e faz uma refeição saudável ou você vai para aquela pizzaria? Ou vai comer aquele hambúrguerzão pesado, né? Por quê? Porque você pressupõe, né, dentro disso que eu estou trazendo aqui, que eu devo satisfazer os meus desejos, né? Ou seja, o hedonismo
está sendo visto aqui na nossa vida no pós-culto, né? Que é o ponto que eu quis trazer aqui. Ou seja, e é o pior, porque nós temos consciência, né, de que pizza todo domingo, ou pizza todos os dias, ou alimentação desregrada e ruim faz mal, né? É uma questão de consciência. Porém, a gente pensa o quê? Entre o que me faz mal ou entre aquilo que me dá prazer, eu me importo com o que me traz prazer. Ou seja, uma alimentação como algo do tipo que eu citei, é evidente que eu prefiro a ela. Por quê? Porque eu busco aquilo que me traz prazer. Outro exemplo disso, que eu coloquei aqui, é quando a gente olha para o nosso corpo em si, né? A gente tem um maromba aqui ao nosso lado aqui, que ele pode dizer, não, eu não. Mas quando a gente olha para o nosso corpo e pensa, não, eu estou acima do peso, não estou legal. O que a gente escolhe? Aquilo que deve ser feito ou aquilo que nos traz prazer? Né? E como a gente identifica isso? Porque o que deveria ser feito na consciência é o quê? Não, a gente tem que fazer uma atividade física, sei lá, ou academia, enfim. Coisas do tipo. Porém, o que a gente faz? Fica, né, 3, 4 horas assistindo a nossa série preferida. Ou seja, isso demonstra que, de certa forma, é evidente que nós somos hedonistas. Por quê? Como eu disse aqui, na teoria, como a gente aprendeu, é essa busca pelo prazer. E na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente está demonstrando que somos assim. Então, esses são pequenos exemplos e você vai ver, se você parar e pensar em todo o seu dia a dia, você vai perceber o quão hedonista você é, né? O quão você está preocupado mais com seus prazeres, né? E o ponto que eu quero, e é o ponto central que eu quero trazer aqui, é que você acha que isso não estaria nas nossas relações? Você acha que essa forma de pensar não afetaria os nossos relacionamentos? Né? Por exemplo, antes de entrar no ponto central aqui, é costume, acho que ainda nas igrejas evangélicas, de quando a gente está para casar ou quer conhecer alguém, o que a gente faz? Faz a listinha lá, né? Eu quero que fulano seja assim, seja assado, tenha cabelo X, tenha X e X e X, né? Vai definindo qual seria o perfil ideal da pessoa que você quer casar, né? Ou seja, só que a gente olha para isso, e o ponto que eu quero trazer aqui, não que seja errado em si ter preferências, não existe erro nenhum na questão de você escolher e ter pontos que você não abra mão que exista nessa pessoa. Não existe erro nisso. É até prudente, né? Uma vez que a gente está dizendo o quê? Eu vou casar com uma pessoa para o resto da vida. Então é prudente você parar e pensar. A pessoa tem que ter pelo menos, né, isso aqui. Não há nada de errado nisso. Porém, o problema é quando essas preferências elas estão apenas evidenciando que eu não estou procurando alguém para casar em si. Eu estou procurando alguém para me proporcionar prazer e satisfação pessoal, né? A gente vê muito isso em jogadores de futebol, né? Você não vê o jogador de futebol casado com uma mulher que não seja padrão, né? Ou seja, a gente não... as pessoas não estão procurando em si alguém para a vida toda, quando a gente para observar. A gente vê o quê? Que ela está, às vezes, procurando um troféu, ou muitas das vezes apenas prazer, né? E aí que tá, o casamento nem sempre vai trazer apenas prazer, e nem satisfação pessoal. E esse é o grande problema. Por quê? Isso acontece muito, as mães, né? Isso acontece muito quando a gente vê, né, que muitas meninas, quando vão casar, o que elas falam, né? Quando ela quer um cara para casar. Uma das primeiras exigências que elas fazem é o quê? Não, o cara deve ser rico. Ou seja, e aqui eu vou ser bem irônico, né? Ela quer esse cara rico, muito provavelmente, porque ela está pensando nas pessoas que podem ser ajudadas, ou no bem que ela pode
no bem que ela pode promover através disso. E não passa na cabeça dela, e aqui eu estou sendo irônico, que ela está apenas atrás de uma vida luxuosa e regada, né, a alegrias que o dinheiro pode proporcionar. Né? Ou seja, esse é o ponto que eu estou trazendo aqui novamente para demonstrar o quanto a gente é individualista e hedonista, até mesmo nas nossas relações. A gente procura alguém apenas que satisfaça os nossos prazeres, né? Que é a máxima do hedonismo. Ou seja, nossas relações, nesse caso, como eu estou trazendo aqui, são relações baseadas apenas e unicamente no interesse do que a gente pode obter do outro. Então a gente volta aqui para a frase da música, né? Que diz: nunca permita que a sua felicidade dependa de algo que você possa perder. Então acho que você vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer aqui. A gente está diante de Santo Agostinho, né? Que está lidando com a morte de um grande amigo, está sendo honesto com seus sentimentos, né? Porque é natural, ou seja, ele perdeu alguém que ele ama e é natural a gente... Porque a morte em si ela é antinatural, né? Tem muita gente que vem com essas... né, poetizar a morte, mas a morte não é natural, no sentido, Deus não criou o homem para a morte, Deus criou o homem para a vida. Ou seja, a morte em si é algo terrível aos nossos olhos. Por quê? Porque ela não é uma coisa boa, né? Ou seja, ela é uma ruptura muito drástica. Ou seja, então Agostinho, nesse sentido, ele está certo a ponto quando ele abre o seu coração diante do luto, né? Nesse sentido. Porém, ele estava produzindo de forma sutil o que Lewis, né, nesse livro Quatro Amores, está querendo combater. O que, Carlos? A frieza das relações, o medo de amar, o medo da vida, o medo da decepção e tantas outras variáveis que a vida chamada cassino nos impõe. Agora, eu quero usar o meu exemplo aqui para vocês saberem por que eu falo que foram as 2 páginas que mudaram a minha vida. Assim, pelo menos de forma racional, né? A minha mente entendeu qual era o meu problema diante das relações. Porque assim, Carlos, eu tinha muito medo de casar. Porque eu pensava, e se a minha esposa um dia tiver uma doença grave? E se ela me trair? E se ela morrer? Né? E se acontecer qualquer coisa? E se eu fracassar? E se eu causar dor e sofrimento para ela? Né? Outro exemplo, né? A mesma questão da paternidade, né? Que era o meu grande medo também, né? Que eu pensava, é muita responsabilidade e eu não quero falhar, né? Ou seja, essa visão afetou as minhas relações, né? A ponto de que, e esse é o mais sério, né, que aconteceu comigo, a ponto de que eu tinha tanto medo da morte e de perder pessoas que eu amo, a ponto de que eu decidi me afastar da minha própria mãe, porque eu pensava, se eu me afastar dela, isso vai fazer com que eu não sofra quando ela morrer, né? Que era o grande medo que eu tinha, né? Ou seja, a minha mãe. Ou seja, na minha loucura da minha mente, eu pensei, isso é o melhor a se fazer, né? Ou seja, eu vou diminuir a minha dor, né? Essa era a minha busca. E aí, para mim poder concluir, você pode pensar, mas, né, nessa frase de Agostinho, mas onde é que está o erro em amar apenas a Deus? Pois ele é o único capaz de promover segurança diante do amor verdadeiro, né? E para a gente entender, eu preciso que você preste bastante atenção nisso que eu vou dizer aqui. Porque assim, o que está sendo dito aqui não é a questão de não depositar o nosso amor em Deus. Claro que deve ser depositado. Ele é o único digno desse depósito, né, do verdadeiro amor. Né? Eu digo verdadeiro no sentido de entrega total. Né? Pode até ficar meio confuso, mas enfim. O que está sendo dito aqui é que, em vez de amar a pessoa ou algo pelo medo de perder, você deve amar a Deus pelo simples fato de que há segurança em seu amor. Eu vou falar aqui devagar para você entender o que eu quero dizer. O que Lewis está dizendo aqui é porque muitas pessoas querem o amor de Deus
não por causa de Deus, mas por causa da segurança, por causa do que Deus pode promover. Não sei se você conseguiu entender o que eu quero dizer aqui. Ou seja, a pessoa não quer Deus, a pessoa quer a segurança. E isso é muito complicado de você falar. É tipo alguém basear o seu amor em Deus. É como se essa pessoa está escolhendo uma esposa ou um amigo com base em critérios puramente racionais e egoístas, né? Ou seja, ele está dizendo bem assim, é como se a pessoa escolhesse alguém simplesmente pelo fato de que aquela pessoa não vai me trair. Ou seja, você não está pensando no amor em si, você está pensando em si, né? Ou seja, ele está denunciando esse perigo, né, que pode estar no nosso pensamento, de como a gente enxerga o amor a Deus, né? Pois convenhamos, né? E que eu estava tratando aqui sobre a questão das relações. Geralmente, qual é a nossa reação quando a gente está diante de uma nova possibilidade de relacionamento? E aqui eu não estou me referindo apenas no sentido de um relacionamento amoroso. Eu digo até no sentido de relacionamento de um novo amigo. Qual é a nossa reação quando surge uma nova pessoa em nossa vida? A nossa natureza diz o quê? Calma, vá com calma, você já foi ferido, já as pessoas te ferem, não entre muito, vá com calma, meu companheiro. Lembre-se, como diz a música, né? Não deposite a sua felicidade em algo que você pode perder. Ou seja, lembra que você perdeu o amor de alguém que você amava e ela não te feriu. Ou seja, não abre o seu coração, né? E isso é ou não é egoísmo, companheiros? Né? Então a pessoa traz, né, essa reflexão, esse pensamento, não, Deus está ótimo, porque Deus não pode me trair. Ou seja, você está dizendo o quê? Eu quero Deus simplesmente porque ele nunca vai me trair. Já está errado, porque se Deus é Deus... porque assim, as pessoas elas têm uma compreensão de que Deus é algo que elas concebem, né? E elas não param para pensar que Deus não é o que ela pensa, porque se é o que ela pensa, logo ele não é Deus, porque ele está domesticado, ele foi criado pela própria do que a pessoa pensa. Como assim, Carlos? Por exemplo, quando você é exposto diante de uma verdade de Deus, por exemplo, que Deus vai mandar alguém para o inferno, certo? Você pode pensar, não, eu não acredito num Deus assim. Ou você está dizendo o quê? Não, eu só acredito num Deus que se molde conforme tudo o que eu penso. Ou seja, você não acredita em Deus, você acredita naquilo que você quer. Então ele já não é Deus, ok? Mas voltando aqui, que a gente estava falando sobre essa questão do egoísmo nas relações, né? Não permita que a sua felicidade dependa de algo que você possa perder, para a gente poder finalizar aqui. Se Jesus é o nosso modelo a ser seguido, certo? O que eu vou dizer daquele que, diferente de nós, né, Jesus, tendo consciência de tudo que ele passaria e viveria, né? Ou seja, a gente está dizendo que nós não devemos nos relacionar e nos colocar em situações que pode trazer dor, né? A gente pensa, não, eu sou mais esperto que Deus, mas olha quem é Jesus. O próprio Deus veio em carne, ele tem ele é presciente, ele sabia de tudo, né? Ele é onisciente, porém, ele não hesitou em experimentar a dor de perder o seu amigo Lázaro, a ponto de chorar, né? E é o menor versículo da Bíblia, né? Que diz lá, né? Jesus chorou. Ou seja, a gente se coloca numa posição de mais sábio do que o próprio Deus. Que Deus chorou, Deus sentiu, né? Deus quis, Deus espontaneamente se colocou numa posição de vulnerabilidade. A vulnerabilidade que o mundo tanto condena. Né? E quem é Agostinho, meus amigos? Olha que eu não estou falando e jamais depreciaria um santo homem de Deus, né, da história. Mas para finalizar, vou trazer uma grande verdade para nós aqui. No fundo, e pode ser que doa, viu? Você que está me ouvindo, meus amigos aqui.
No fundo, nós somos covardes e simplesmente a gente tem medo de amar. Pois você pode pensar, estou apenas sendo cauteloso e sábio, pois estou evitando a dor de um coração partido, seja por um amor, seja por um amigo, ou até mesmo por um cachorro, um animal, sei lá. Ou seja, porque nessa busca pelo prazer, e a gente não tem controle, a gente vai pensar o quê? O ser humano ele criou que né, a gente não pode sofrer, isso é nítido que as pessoas têm essa compreensão de que a gente não pode sofrer e tem que evitar de todos e usar todos os meios possíveis para evitar a dor. E aí que tá. Se a gente for por esse caminho, a gente vai começar a evitar os relacionamentos. Aí as pessoas foram pro cachorro, né? Porque pensou, não, casar é uma tragédia, então eu vou cuidar de um bicho. Só que o cachorro morre, o cachorro adoece. Aí o que acontece? Eu vou ler a frase final aqui, vocês vão entender. Mas vai indo para um ciclo que você vai cada vez mais ficar isolado. Mas é o ponto que tá. A gente é mais sábio do que Deus. Como eu disse aqui, né? Foi o próprio Cristo, Deus homem, né? Onisciente, que voluntariamente se entregou na cruz do Calvário e sofreu, né? A dor do abandono dos amigos e do próprio Pai, né? Que diz lá que Deus virou o rosto, né? Como Deus rejeitou. E Jesus sabia que passaria por isso. Por isso que eu coloquei isso aqui. Porque é a pior coisa que Jesus passou, né? Creio eu, que é a dor da rejeição. Ou seja, Jesus foi rejeitado pelo próprio Pai. Então, a nossa covardia diante dos relacionamentos revela o nosso coração. Esse medo de se entregar. Não estou falando de forma irracional, né? De forma adolescente, né? Apaixonada, essas loucuras, não. Mas eu estou falando do medo por conta do medo, né? E o medo nos freia. E o medo, em até certo sentido, ele faz parte. Ele é até importante para a preservação da nossa vida. Mas, mesmo diante de tantas verdades que eu trouxe aqui, finalizando, você pode, né? Você é livre para decidir e vai pensar, não estou nem aí, eu vou me manter nesse lugar aqui, tranquilo, seguro, onde ninguém ousará tocar o meu coração. E aqui, que é a frase mais forte de Lewis, né? Que eu vou trazer aqui para vocês. Ouça o que ele diz para nós. Abre aspas. Se você quiser ter certeza de que seu coração ficará intacto, não deve oferecê-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Use passatempos e pequenos luxos para envolvê-lo, né, o seu coração, cuidadosamente. Evite todas as complicações, tranque-o de forma segura no caixão ou ataúde de seu egoísmo. No caixão, seguro, escuro, inerte, sem ar, ele mudará, né, o seu coração. Não será mais quebrado, se tornará inquebrável, impenetrável e irredimível. A alternativa para a tragédia, ou pelo menos para o risco de tragédia, é a condenação. E aqui a grande frase. O único lugar fora do céu onde você ficará perfeitamente seguro de todos os problemas e perturbações do amor é o inferno. Eita. Então, abrir mão do amor em nome da segurança te privará das maiores alegrias que o amor pode proporcionar, né? E aqui para mim finalizar, né? Que foi aqui eu não coloquei, mas no texto quando eu escrevi, eu lembro que existem essas duas questões, né? E a gente tem que lembrar, a gente está no mundo caído, lembre-se. Porém, o amor, ele te proporciona coisas maravilhosas, né? Por exemplo, nós estamos aqui entre amigos, né? Tem coisa melhor que um churrascão com os amigos, rir, falar besteira, né? Ou se reunir com a família no Natal, rir e tal. Ou o próprio um casamento, né? Tem coisa melhor. Estou falando de um casamento normal, gente. Calma aí. Eu sei que alguns aqui podem estar numa situação, né? Mas dentro da normalidade, sei lá, os filhos, né? Que o amor te promove isso, né? Eu não sou pai ainda, mas quando eu vejo, né? Os pais dizem que não tem coisa mais feliz do que ter o próprio filho. Ou o próprio animal, né? Chegou o cachorrinho aqui pra gente hoje, né? É tão emocionante o poder que o amor pode nos proporcionar, né? Essas alegrias. Porém, se a gente abre mão disso,
como o Lewis disse aqui, o nosso coração vai ficar tão duro, tão duro, tão duro, que o único lugar que a gente vai conseguir essa segurança de jamais sofrer vai ser no inferno. E eu finalizo aqui com a frase que marca, né, que é bem conhecida do Lewis, né, que amar é ser vulnerável. Então, a vulnerabilidade faz parte da nossa vida. Ela é, por vezes, dolorosa, eu sei, mas faz parte. Ou seja, se você abrir mão de amar por conta da dor, como eu falei aqui, você vai perder muitas das alegrias, né? Como eu disse aqui, por exemplo, da minha mãe, né? Quando eu tinha chegado a essa conclusão, mas graças a Deus eu tirei essa ideia da minha cabeça. Porque os meus amigos me falaram na época, né? Quando eu tava com essas loucuras. Mano, você deve fazer exatamente o oposto. É se aproximar mais, é aproveitar mais. Porque se você se afasta agora, quando ela morrer, você vai ficar muito pior, porque você vai se arrepender, porque você abriu mão de viver experiências maravilhosas com ela, né? Ou seja, em nome desse desejo, dessa forma de enxergar a vida que a gente não pode sofrer, eu estaria abrindo mão de viver coisas maravilhosas com a minha família, com a minha esposa, com os meus amigos e tal. Então, por isso que eu falo que essas 2 páginas foram revolucionárias para a minha vida, porque eu sou um cara extremamente problemático, muita dificuldade, mas quando eu entendi isso, por mais que seja difícil aplicar, pelo menos na minha mente eu pensei, cara, isso é a vida real. A vida real é isso, né? A ponto de que, e aqui é só um adendo, e aí eu finalizo mesmo, de que dentro da vida real em que a gente está inserido, existe até uma certa poesia nas tragédias, né? Mas aqui fica para outra ocasião. Mas é isso. Espero que vocês tenham compreendido o que eu trouxe aqui. Leiam, né? C.S. Lewis. Eu acho difícil pra caramba, mas tem que ler, tem que se esforçar. Espero que vocês compreendam, não se comportem assim, né? Pode ser, essa cultura nos abraçou muito forte. E é isso, pessoal. Para quem não me segue, o meu perfil é Carlos Mota BR. Para quem não, se você está ouvindo aqui, alguém te enviou isso aqui, nós fazemos parte da comunidade Antifrágeis, @comunidade Antifrágeis, segue lá. E eu agradeço por você ter escutado até aqui. Agradeço vocês que estão aqui presentes, contemplaram e viram como é que eu faço aqui. E fiquem com Deus, fiquem com essa pedrada aí nos peitos e reflitam sobre... Isso é o chamado do cristão, a autorreflexão todos os dias, pensar por que eu ajo como ajo, né? Por que eu faço o que faço e por quê, né? A nossa vida vai ser sempre responder os porquês. Amém? Fiquem com Deus.